Muito bem, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre como dar apoio emocional a qualquer pessoa. Aqui é o Henrique, psicólogo, um dos fundadores da Eureka, e nessa aula eu vou ensinar para você o básico das técnicas mais eficazes para dar apoio emocional para alguém. Essa aula é especialmente para você que quer aprender o jeito certo de consolar alguma pessoa, para você que com frequência tem que lidar com colaboradores, com colegas, com familiares, com amigos que pedem apoio emocional. Nesse vídeo, então, eu vou passar para você tudo que é o mais importante sobre como dar apoio emocional a qualquer pessoa. Muito bem, então seja muito bem-vindo a esta aula e eu espero que você, ao fim dessa aula, se sinta capaz de dar apoio emocional para qualquer pessoa. E eu vou desenvolvendo o raciocínio aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender, e a grande pergunta que se faz no início é: o que é apoio emocional? E melhor, por que a gente precisa desse apoio? Por que a gente tem essa necessidade de apoio emocional? Apoio emocional é ser capaz de ouvir, compreender, demonstrando a compreensão e, por fim, dar retornos. Esses retornos são tanto conselhos que você vai dar, diretos sobre o que a pessoa deveria fazer, quanto os retornos também são os seus gestos, a sua forma de ouvir, uma expressão de, eu sinto a sua dor, tudo isso são retornos. Uma palavra em inglês que a gente poderia usar seria feedbacks, certo? Então, apoio emocional é você ser capaz de fazer essas três coisas: ouvir, compreender, demonstrando a compreensão, e dar retornos. E por que a gente precisa tanto desse apoio emocional? Primeiro, porque o ser humano por natureza, ele é um bicho social, certo? Nós temos uma natureza social de forma que nós não sobrevivemos como espécie, vamos dizer, se não for em sociedade, em grupo. E quando algo nos torna vulneráveis, nos deixa tristes, o nosso impulso natural, o impulso que vem da tristeza, é de buscar apoio em alguém ou em algo. Então é muito natural que para algumas pessoas, eu diria para a maioria das pessoas, assim que você fica triste, frustrado, um dos impulsos que você tem é: eu vou buscar apoio emocional com alguém, eu vou compartilhar esse problema com alguém, eu vou ouvir a opinião de alguém sobre esse problema. A gente lida com os problemas compartilhando esses problemas, certo? E óbvio que compartilhar os problemas não é a única forma de você lidar com problemas, naturalmente, mas é uma forma muito escolhida pelas pessoas. E tem outro aspecto muito importante sobre o apoio social, que é o seguinte: a gente usa as outras pessoas como termômetro da nossa sanidade. Vou até colocar em negrito aqui porque isso é muito importante. Nós usamos as outras pessoas como termômetro da nossa sanidade. O que eu quero dizer? Quando você tá olhando um filme, digamos que você tá no cinema, olhando o filme, começa a chorar. Uma das primeiras coisas que você tende a fazer, depois de ficar emocionado, é olhar para os lados e ver se as outras pessoas também estão chorando. Porque é um pouco estranho ser a única pessoa que chorou assistindo ao filme. Quando você fica irritado com alguma coisa e explode, é natural que no meio desse processo você olhe para as pessoas e fique assim: como vocês também não estão irritados? Porque a gente usa esse retorno que as pessoas nos dão como um indicativo de: ok, será que o meu comportamento está sendo adequado ou não está sendo adequado? Quando você está buscando apoio emocional, olha que interessante. Seguindo essa lógica de que a gente usa o retorno, a resposta dos outros, como um índice, um indicativo da nossa sanidade, quando você busca apoio emocional, você está buscando a confirmação de que não é louco. Quando alguém olha para você e diz: eu também me sentiria assim, a sensação principal é a de não ser louco. Então você está buscando a confirmação de que não é louco. E eu sei que isso parece meio óbvio, ou talvez não pareça para vocês, mas a gente precisa lembrar desses essenciais, essas informações básicas na hora de dar um conselho, na hora de ouvir alguém, porque mais do que um conselho, a pessoa está esperando que você diga que ela não é louca.
E eu sei que para nós que estamos ouvindo um desabafo parece óbvio. Cara, como assim você acha que você é louco? É óbvio que você não é louco, você é uma pessoa normal, você tem emprego, você tem família, você é uma pessoa boa. Mas para a pessoa que está no momento de sofrimento, a primeira coisa que ela quer ouvir é que ela não é louca. Não necessariamente nessas palavras. Esse primeiro passo do apoio emocional, que a gente chama de validação. O que é a validação? A validação é justamente o que nós acabamos de dizer. Ela é um ato, ou melhor, ela é quando você comunica a alguém que os sentimentos, ações e pensamentos dessa pessoa têm algum sentido ou lógica. A gente tem necessidade de validação. Não só pessoas mimadas têm necessidade de validação, né? Ah, a pessoa tá sempre querendo validação, parece que ela é um snowflake, ela se faz de especial. Mas na verdade, todo mundo tem necessidade de olhar para os outros e receber uma resposta das suas ações, um retorno das suas ações que indique que ela não enlouqueceu. A segunda coisa é você sempre pode praticar a validação. Não existe uma situação em que você não possa validar alguém. Então você pode perguntar para mim assim, Henrique, mas e se essa pessoa fez algo do qual eu discordo? Ela fez algo absurdo, algo reprovável? Como que eu posso validar essa pessoa? Validar não significa concordar. Validar significa comunicar a alguém que os sentimentos, ações e pensamentos dessa pessoa têm algum sentido ou lógica. Então você sempre pode praticar a validação. De que maneira? Se não pode validar a atitude, você faz o seguinte, você valida a intenção. Quando a gente fala sobre validar a atitude, validar a intenção e validar, ou validar no contexto da história da pessoa, seria você dizer, pô, eu entendo que você tenha mentido para sua mãe, afinal, ao longo da relação de vocês, uma mentiu para a outra várias vezes. E também ao longo da relação de vocês, a sua mãe foi muito insistente quando você falou a verdade. Parece que sempre que você fala a verdade, ela vai insistir até conseguir o que ela quer. Você acaba sentindo que tem que inventar uma mentira para que ela pare de incomodar. E eu reconheço isso. Entendeu? Então você puxa da história de vida da pessoa os motivos que explicam aquela situação. Só que, claro, explicar não é justificar. Não é porque uma coisa tem explicação que aquela coisa foi uma atitude louvável, uma atitude para a qual a gente tem que bater palmas ou concordar, né? Pelo contrário, a gente tem que validar o válido e invalidar o inválido. Muito bem, gente. Então falamos aqui sobre a necessidade de validação, sobre usar as pessoas como termômetro da nossa sanidade. E agora temos que falar sobre o próximo assunto. E o assunto tem muito a ver com os erros que a gente comete quando vai tentar ouvir alguém, consolar alguém, certo? Erros comuns. Eu queria fazer o seguinte com vocês, selecionar 3 ou 4 erros comuns para a gente entrar mais a fundo hoje, ok? Vamos embora. Quando você está ouvindo alguém, você pode cometer o erro de fazer a conversa ser sobre você. O que acontece? Muitas pessoas veem que quando você está escutando alguém, você pode conectar o que a pessoa está dizendo com a sua história de vida. Conectando o que a pessoa está dizendo com a sua história de vida, muitas pessoas se sentem validadas. Quando alguém me conta que está triste porque perdeu o seu cachorro, e eu também perdi o meu cachorro em algum momento, vale a pena você dizer que perdeu o seu cachorro e contar aquela história, compartilhar, porque aquilo conecta as histórias de ambos e gera uma validação. Porém, se você vai demais para esse extremo, você faz a conversa ser sobre você e não sobre outra pessoa. E isso faz com que a pessoa não realmente se sinta ouvida, mas que ela vá para a posição de ouvir e você pegue o microfone e vá falar sobre o seu cachorro e como foi, e os detalhes
Isso não funciona se o seu objetivo é apoiar a pessoa. A gente está falando aqui de um processo de apoio emocional. O apoio, ele tem um ponto de apoio e um peso que está sendo apoiado sobre esse ponto, correto? Então você tem a bengala e o senhorzinho que está se apoiando na bengala. Existe alguém que apoia, que se apoia em algo, e existe esse algo que oferece o apoio. O apoio emocional, ele tem essa assimetria, essa desigualdade. Você não pode ser ao mesmo tempo quem apoia e quem é apoiado na mesma conversa, entendeu? Segundo erro, interromper a pessoa para que ela vá direto ao ponto. Eu sei que é bem difícil conversar com pessoas que são prolixas. Elas falam, e parece que elas nunca chegam no ponto, né? Te chamei aqui para conversar, Henrique, sobre um assunto muito importante. Eu comecei a pensar sobre esse assunto 5 dias atrás. E aí, 4 dias atrás, aconteceu uma outra coisa que, aumentou o quanto eu tava pensando nesse assunto. 3 dias atrás, esse assunto sumiu da minha cabeça e eu achei estranho, mas eu tinha pensado tanto nesse assunto. E a pessoa falou e não disse qual era o assunto, né? O tempo todo a gente vê pessoas assim. Cara, se essa pessoa tá realmente em sofrimento, aguenta. Não força ela a ir direto ao ponto. Mesmo que você já tenha intimidade com essa pessoa, naquele momento em que ela tá contando toda a história, é muito provável que esse processo de contar a história partindo de 5 dias atrás, 4 dias atrás, 3 dias atrás, seja importante para que ela processe o acontecido, para que ela faça a digestão do sofrimento. Lembre que o grande benefício de ouvir alguém não está só no ponto final, quando a pessoa termina a história e recebe um conselho da sua parte. Para a pessoa que está desabafando, a parte terapêutica de desabafar começa na primeira palavra que ela coloca, ou antes mesmo de começar a falar, porque ela está tendo que organizar aquilo na cabeça dela para depois falar. E muitas vezes é essa organização, mesmo que você fique em silêncio, essa organização que gera os efeitos terapêuticos. Então não interrompa a pessoa para que ela vá direto ao ponto. Não é você que sabe o ritmo ideal da conversa. Terceiro erro, comunsíssimo, muito comum, que é corrigir a história que a pessoa está contando. Não é o ideal que você corrija a história da pessoa enquanto ela está falando. Espere a pessoa terminar de falar, depois você conta a sua versão da história. Mas corrigir a história faz com que a pessoa, de novo, vá para aquele lado de pera, eu não tô lembrando bem, eu acho que eu sou meio doido, eu não tô funcionando direito. Se você vê que é um detalhe bem relevante, você interrompe. Você pede com licença, né? Interrompe. Olha, só deixa eu só complementar, porque eu acho que você se confundiu. E conta logo, e corrige o negócio. Mas cuidado para não ser a pessoa chata que tá sempre corrigindo a história da pessoa com detalhes irrelevantes. E o quarto erro aqui é que você repita as mesmas frases enquanto escuta. Repetir as mesmas frases enquanto escuta é um erro clássico. Então eu até vou botar aqui repetir. Alguns de nós têm dificuldade de realmente ouvir alguém quando a pessoa está buscando apoio emocional. Mas a gente sabe que, porque nos ensinaram isso em alguma aula ou em algum vídeo, que é legal que eu diga algumas frases. Pensa só, aquelas frases clássicas, né? Eu entendo. Pois é. Realmente, faz sentido. E assim, todas essas frases você pode usar. Aqui eu não estou dando uma regrinha de pode ou não pode. Não é isso aí, né? O que a gente está fazendo aqui? É que você evite a repetição de uma forma que seja clichê, falsa. Entende? Algumas pessoas, por exemplo, vão dizer aquela mesma frase enlatada depois de ouvir um desabafo que é: eu entendo o seu lado, mas eu discordo totalmente. Toda vez que você está conversando com alguém e a pessoa fala assim: eu entendo o seu lado, mas... Essa pessoa não entende seu lado. Essa pessoa simplesmente quer falar alguma coisa educada para poder falar o ponto de vista dela na sequência. Se a pessoa realmente entende o seu lado, sabe o que ela vai dizer? Ela vai dizer assim: eu entendo o seu lado porque... 3 pontinhos. Ela vai dizer: eu entendo o seu lado porque na hora você pensou isso e na hora você não teve essa intenção e você já teve outras experiências que mostraram que isso fazia sentido. E só depois de dar os motivos que explicam o fato de ela entender o seu lado,
Aí sim, ela vai colocar um mas. Falei pra vocês que a gente ia entrar no nosso método pra prestar esse apoio emocional e eu quero seguir a nossa live justamente com isso. Você tem que entender que o objetivo de consolar alguém não é que aquela pessoa resolva imediatamente o problema, mas que ela se sinta mais segura e confiante de que aquele problema tem alguma solução. O que é consolar? Consolar é fornecer esse apoio e encher a pessoa de esperança. A palavra aqui é esperança. A pessoa se enche de esperança de que aquilo tem uma luzinha no fim do túnel. Talvez não dê para enxergar a luz agora, mas tem alguma luzinha. Você vai fazer isso na forma como você fala, nas palavras que você escolhe e na mensagem final que você deixa. Agora. Passo 1. Depois de ouvir, conte com suas palavras. Ou melhor, recapitule com suas palavras. O que é isso? Depois que a pessoa contar a situação para você, contar o que houve, desabafar, você recapitula com as suas palavras o que ela acabou de contar. Você diz: pelo que eu entendi, então, me corrija se eu estiver errado. O que aconteceu foi que você estava com um prazo muito apertado para entregar uma tarefa e o seu chefe colocou mais 3 tarefas em cima logo antes de acabar o prazo e você quase teve um surto, um ataque de pânico no escritório e acabou tendo que voltar mais cedo para casa e está se sentindo culpado. É isso, né? Você então recapitula o que a pessoa falou. Essa é a parte mais simples. Por que isso é importante? É dessa forma que a pessoa sabe que você realmente ouviu. Você mostra claramente por A mais B que você estava ouvindo, estava prestando atenção. Isso é muito importante para quem está em sofrimento, angustiado, precisando ser ouvido. Segundo passo para consolar alguém, que é o mesmo método que a gente usa com os nossos clientes, nossos pacientes. Você mostra que os sentimentos da pessoa fazem sentido. Os sentimentos dela fazem sentido. Como assim? Isso é muito simples, tá? Isso significa que você vai, em primeiro lugar, validar. Então você já teve esse conhecimento básico sobre validação, porque a gente colocou aqui, né? A validação é comunicar isso tudo, que os sentimentos, ações, pensamentos têm algum sentido lógico. O segundo passo é justamente fazer essa validação. Antes de dar qualquer conselho, antes de tentar corrigir a história da pessoa, você primeiro recapitula o que ela disse e mostra que os sentimentos dela fazem sentido. Vamos lá. Qual que é o passo 3? Aí a gente começa a entrar na parte de aconselhar, mas pelas laterais. Então, passo 3 é perguntar para a pessoa o seguinte. Pergunta se você pode oferecer alguma ajuda. Como é que eu posso te ajudar com essa situação? Obrigado por ter me contado, eu quero muito te ajudar. Eu posso te ajudar de algum jeito? A ideia de perguntar isso não é perguntar naquele clima de tá, o que você quer? O que você quer de mim? Não é esse sentido. É no sentido de, poxa, quero muito te ajudar, né? Que triste essa situação toda, quero muito te ajudar. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Por fim, o último passo é você continuar escutando e não entrar no monólogo, tá? Aqui é o momento em que você vai mais falar. Logo depois de que você recapitulou, validou, ofereceu ajuda. Esse é o momento da fala. Nesse momento da fala você pode puxar alguma história sua, alguma situação em que você se sentiu parecido. Você pode dizer assim, olha, eu já me senti sobrecarregado com o trabalho antes e me identifico muito com o que você falou e tem um negócio que eu faço quando eu tô sobrecarregado que me ajuda muito, que é o seguinte. Primeiro eu tiro um tempinho, 30 minutos para escrever sobre a minha vida e escrever sobre o meu trabalho e esse negócio de botar tudo no papel me acalma muito. E outra coisa que eu faço é fazer uma meditação, uma reflexão, uma oração, sei lá, por 10 minutos. Isso também eu vejo que me coloca nos eixos. E aí depois, no dia seguinte, eu começo meu dia um pouquinho antes e faço uma lista de tudo que está me deixando sobrecarregado. E vejo se eu consigo colocar essas tarefas em ordem, delegar algumas tarefas. O que você acha dessa ideia? Faz sentido para você? Porque a ideia não é que você continue falando. Porque teve uma vez, que, né, aí daquela outra vez, e nossa, a outra pessoa me falou tal coisa. Você recapitulou, mostrou que faz sentido, perguntou se pode oferecer alguma ajuda. E aí você vai cuidar para não entrar num monólogo, porque esse é um momento que você libera tudo que você não falou no resto da experiência de ser consolado e de consolar, né? E para finalizar, gostaria de agradecer
vocês pela presença e eu espero muito que essa aula tenha ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários a sua dúvida, que a gente vai responder no futuro. E foi um prazer estar aqui com vocês. Abração, beijo.